Olá, muito obrigado a todos que estão assistindo. O webinar nós vamos tratar sobre o assunto de onboarding de dados. De uma forma muito resumida, o onboarding de dados é o uso de informações que a sua empresa venha a ter, informações proprietárias, para a segmentação de campanhas em mídia programática. Indo para um exemplo mais simples, uma empresa de varejo que tenha um cartão de fidelidade e ela queira fazer uma ação de mídia somente para quem já é cliente do cartão fidelidade, quem já tem esse cartão fidelidade. Ou seja, o onboarding de dados permite fazer esse tipo de ação, né? Obviamente que mais para frente nós vamos aprofundar um pouco mais o tema, né? Antes de mais nada, antes de explicar o que é tudo isso, eu gostaria de apresentar quem sou eu, quem é a Publia, tá? Então eu sou o Arthur Pereira, diretor de mídia programática da Publia, sou um dos fundadores da empresa e responsável pelo time de gestão de campanhas, time que efetivamente opera as campanhas de mídia programática. E a Publia é uma das primeiras empresas especializadas em mídia programática no Brasil. Nós começamos no início de 2013, recentemente recebemos o selo, né, da MediaMath, a DSP MediaMath, que é uma das principais plataformas de mídia programática do mundo, como MediaMath Partner. Então é um reconhecimento do nosso trabalho, do nosso expertise em trabalhar esse tipo de campanha, porque nós já operamos mais de 1.300 campanhas de mídia programática de mais de 500 clientes. Tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar no tema principal, que é o onboarding de dados. Bom, antes de falar sobre onboarding de dados, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que é mídia programática. Para quem ainda não estiver familiarizado, mídia programática é a compra de espaços publicitários por meio de software, né? Através de uma plataforma DSP, uma Demand Side Platform, é possível comprar espaços publicitários em praticamente 80% do inventário de mídia digital no mundo, disponível no mundo, e isso sejam sites de nicho, sejam grandes portais, redes sociais, e esse espaço ele pode ser em display ou em vídeo, e ele pode ser exibido tanto em PCs quanto notebooks, dispositivos móveis como tablets e smartphones, né? Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, o tema mídia programática entrou num boom, principalmente no mercado brasileiro, tanto no mercado mundial, mas com bastante destaque aqui no mercado brasileiro. E o motivo desse boom se deve principalmente ao uso de dados, né? Antes da existência da mídia programática, quando um anunciante queria segmentar sua campanha de mídia digital, ele deveria segmentar por meio do veículo escolhido. Essa era basicamente a principal forma de segmentar uma campanha. E na mídia programática, o grande atrativo é o uso de dados de perfis de usuários. Ou seja, através da compra de mídia programática, é possível você segmentar uma campanha para um target específico, por exemplo, homens acima de 35 anos, da classe A, e que estão recentemente pesquisaram ou estão procurando por um carro novo para comprar. Então, é possível selecionar esse cluster e fazer uma campanha direcionada para esse público. Então, isso com certeza tem um potencial muito positivo e fez com que muitos anunciantes no Brasil passassem a usar esse tipo de compra de mídia, né? Um ponto bem importante deixar claro, né, que a mídia que está se comprando é a mesma mídia online que se comprava anteriormente. O processo de compra que é programático, o processo que é feito através de um software, né? Mas a mídia é a mesma mídia, ele só é simplificado o processo porque em um único software você tem acesso a todos esses dados de usuários, a plataformas que
clusterizam esses usuários e todo o inventário já citado. Tá? Falando sobre os tipos de dados que existem na mídia programática, né? Grande destaque são os dados first party e third party, são os dados que nós vamos concentrar o tema de hoje. Tá? Os dados third party, o que são os dados third party? Existem empresas que são empresas chamadas data providers, né, os provedores de dados. Essas empresas elas são especializadas em mapear o comportamento de navegação de usuários na internet e clusterizar esses usuários. Tá? Essas empresas elas possuem acordos com os principais portais do Brasil, com os principais sites, com alguns sites de nicho de grande volume de visitas, e elas identificam o conteúdo que os internautas acessam e clusterizam esses usuários com base nos seus interesses, com base num perfil de navegação, com base em intenções de compra, questões que elas têm pesquisado e tudo mais. Os dados third party eles são já extensivamente usados nas campanhas de mídia programática, e uma das grandes vantagens é que, como esses dados eles estão disponíveis para compra, a gente diria que são dados entre aspas, de prateleira, né? É muito rápido para se colocar uma campanha de mídia programática no ar usando dados third party. No mesmo dia é possível configurar, em poucas horas é possível configurar uma campanha para um segmento desejado. O custo de implementação é relativamente baixo, e a escala é muito alta, né? Por quê? Porque praticamente quase que a totalidade dos internautas brasileiros estão mapeados por alguma empresa de mapeamento de usuário, algum data provider. Então você tem volume de usuários mapeados, você tem escala, rapidez. Esses são os pontos positivos dos dados third party, os dados de terceiros. Quais que são as desvantagens disso, né? Uma delas, conforme eu comentei, os dados third party eles são, na sua grande maioria, definidos com base em comportamento de navegação de um usuário, né? O usuário navega por sites sobre automóveis, o usuário possui um comportamento de navegação de uma pessoa que possui curso superior, o usuário possui navega por sites de um determinado segmento de atuação, de uma determinada área de negócios, por exemplo, logística, né? Então, com base nesse comportamento de navegação que se criam esses clusters, né? Então, eles possuem uma assertividade boa, mas você não sabe todas as informações sobre esse usuário. Você pode também ter informações, em alguns casos, que não sejam 100% precisas, ou indo para um exemplo que eu costumo dar, né? Você pode ter um usuário que gosta de malhar, ele faz ginástica, mas ele nunca entrou ou não tem o hábito de navegar em sites sobre malhação. Então você talvez não tenha essa informação sobre esse usuário. Então não são informações necessariamente completas sobre todos os usuários. E outra desvantagem do dado third party é que muito provavelmente o seu concorrente também pode estar fazendo campanhas para este mesmo usuário, né? Então você está concorrendo na mídia programática, e o seu banner, o seu vídeo, ele pode estar sendo exibido por esse mesmo usuário, né? Ou não necessariamente um concorrente, mas às vezes 10 concorrentes, 20 concorrentes, alguma coisa do tipo, né? Então, é importante que a sua comunicação seja muito efetiva para se destacar para esse usuário, né? Você tem que fazer peças que transmitam muito bem a mensagem, você precisa oferecer uma vantagem muito boa para esse usuário, porque seu concorrente pode talvez estar oferecendo uma vantagem melhor,
né? Então é importante prestar bastante atenção a isso. Então essas são as visões sobre os dados third party. Então, após concluir a explicação dos dados third party, agora nós vamos falar sobre os dados first party, né? Que são os dados que mais interessam em uma ação de onboarding. Os dados first party, também chamados de dados primários, né? Que eles são? São os dados do próprio anunciante, os dados que ele registrou sobre os seus clientes, e é possível utilizar esses dados na sua campanha, na sua compra de mídia. Qual que é a grande vantagem, né? Quais são as principais vantagens de usar dados first party? A primeira delas é que são dados que são exclusivos seus. Seu concorrente não sabe essa informação sobre o cliente e talvez só você sabe. Vamos para um exemplo, né? Uma montadora de veículos. Talvez a montadora, só ela sabe que aquele cliente comprou o veículo do modelo X, da cor amarela, de ano 2015, no valor tal, sabe a forma com a qual ele comprou, sabe se ele já fez revisão ou não. Ou seja, são dados que essa empresa tem sobre esse usuário, que o concorrente não tem, e são dados que ela tem certeza absoluta sobre essa informação, porque são relações, interações que esse cliente teve com a própria empresa. Então, sem dúvida alguma, esse é o dado mais valioso que tem para a empresa, né? E com certeza o uso desses dados enriquece muito a segmentação de uma campanha e a capacidade da sua compra de mídia. Tá? Qual que é a desvantagem do uso desse dado? Né? A desvantagem é que existe um processo, que é o onboarding, né? O tema do nosso webinar, existe um processo que você precisa passar para que esses dados sejam acionáveis em uma campanha de mídia programática. Né? Esse dado, muitas vezes, ele está em uma base tua offline, e para acionar esses usuários, para encontrar esses usuários na internet, precisa fazer o processo de onboarding. Esse processo ele não é um processo rápido, ele não é um processo necessariamente simples, também não é complexo, mas não é algo que está pronto. Né? O dado third party que nós comentamos anteriormente, ele já está pronto para ser usado e pode ser configurado no mesmo dia. O dado first party, dependendo de algumas particularidades, pode estar pronto para ser utilizado em mais ou menos uma semana, ou às vezes um mês. Vai depender do caso, mas dando uma ordem de grandeza, costuma variar entre esses períodos. Tá? E o processo de onboarding de dados. Né? Então, basicamente, o processo de onboarding de dados significa que nós vamos pegar essa base que a empresa já possui, vamos submeter ela a uma DMP, Data Management Platform, que é uma ferramenta de gestão de dados, e essa DMP que vai encontrar esses usuários no universo online. Né? As DMPs normalmente são as mesmas empresas que são data providers, conforme nós comentamos anteriormente, né? Os data providers dos dados third party normalmente são empresas que também possuem uma DMP, ou seja, a expertise dessas empresas é identificar usuários online de forma anônima, mas identificar esses usuários, e ela vai poder pegar essa sua lista de usuários e encontrar para que nós possamos acionar uma campanha de mídia programática. Tá? Tipo de dado que é possível usar para uma campanha, uma estratégia de onboarding, né? Quais são as fontes? A primeira e mais simples delas é uma lista de clientes mesmo. Vamos supor, uma empresa pode ter uma lista dos seus clientes. Essa lista pode estar em um arquivo de Excel. Uma faculdade pode ter uma lista de ex-alunos, e ela pode utilizar essa lista de ex-alunos da graduação
para oferecer uma campanha de pós-graduação, uma campanha de MBA, ou seja, faz todo sentido você oferecer uma pós-graduação em marketing para os ex-alunos de publicidade que já estudaram na sua faculdade, ou seja, um público que tem altíssima propensão a voltar a ser consumidor da sua empresa, né? Então não precisa ser uma lista super estruturada, não precisa ter grandes segredos, mas uma lista de clientes com ou e-mail ou CPF desses clientes, já é possível de identificar esses usuários online. Ah, não, mas se a sua empresa ela for um pouco mais estruturada e tiver uma base de CRM, tá? Melhor ainda. Então é possível utilizar informações do seu própria base de CRM e clusterizar ainda mais as informações dos seus usuários. Vamos supor que uma rede de varejo ela tenha dados de usuário e sabe que tipo de produto que esse usuário costuma comprar. É possível clusterizar os usuários com base nos produtos que eles compram e fazer campanhas direcionadas com base no histórico de compra na sua empresa. Então, vamos supor, quem tem hábito de comprar na sua empresa artigos esportivos, você pode fazer uma campanha direcionada para esse público. Já um outro público que tem o hábito de comprar na sua empresa também artigos para automóveis, você já faz uma campanha diferente. Ou seja, é possível utilizar tudo que tiver na sua base de CRM para clusterizar o público, né? Uma terceira fonte de dados de onboarding é a interação do usuário com o seu site, né? Muita gente já está acostumada com isso nas campanhas de retargeting. Retargeting ou remarketing é sinônimo, mas isso já é prática comum para muitos anunciantes, mas o que é legal a gente lembrar que dá para ir muito além do retargeting, de simplesmente oferecer o produto que o seu usuário acabou de colocar no carrinho de compras, né? Dá para a gente tentar entender que tipo de interações que esse usuário teve com a sua empresa, somar essa informação às informações offline que você já tem do CRM e ter uma riqueza ainda maior de segmentação na sua campanha, entender o que ele está pesquisando no teu site e otimizar a segmentação da campanha. Nessa mesma linha, também é possível utilizar dados de interação com o aplicativo da sua empresa. Tá? É um processo simples, basta inserir um SDK dentro do aplicativo que já é possível saber que tipo de interação que o usuário teve com o seu aplicativo. Por exemplo, fazer uma campanha para usuários que instalam o aplicativo, mas não usaram nos últimos 30 dias. Ou fazer uma interação para usuários que dentro do seu aplicativo pesquisaram por um produto, mas não compraram, né? Dá para fazer muita coisa em aplicativos também. E também em ações de e-mail marketing. Então, é possível utilizar a sua campanha de e-mail marketing para ajudar a encontrar esses usuários no universo online. Esse normalmente é um método muito eficaz, porque ajuda a linkar aquele user de e-mail, né, com o usuário da sua base, então facilita muito para depois fazer as ações de onboarding online. Um ponto importante que deve sempre ser falado, né, segurança de dados. Acho que já deve estar passando essa preocupação pela cabeça de muitos de vocês. É importante lembrar que todos os processos de onboarding respeitam Marco Civil da Internet, esses dados são sempre criptografados, esses dados não contêm PII, que são as informações identificáveis dos usuários, e toda a privacidade da informação da audiência é respeitada. E sempre é importante lembrar, né, quando a gente está falando de uma campanha que tem a escala, o interesse é clusterizar os públicos, né? Não é necessariamente identificar uma pessoa,
nada disso, mas entender qual cluster do grupo dos meus clientes, reagrupá-los em grupos menores e segmentar uma campanha com base nos seus comportamentos no passado. Então, toda a segurança da informação é respeitada e, caso necessário, a equipe da Publi está disponível para passar mais detalhes sobre o assunto. Podemos também acionar os nossos parceiros, as DMPs que são parceiras da Publi, também para transcorrerem e falar muito mais sobre a segurança do uso de dados, que essa com certeza vão ser as pessoas mais adequadas para estarem tratando desse assunto. Tá? Outro ponto bem importante é a base, né? Qual é o tamanho da base? Essa é a primeira pergunta que muitas pessoas perguntam, né? Como que tem que ser essa base? Então, conforme eu comentei, basicamente você precisa ter os usuários com nome, e-mail ou CPF. Se tiver as duas informações do usuário, melhor, mas só o e-mail ou só CPF já são suficientes para identificar esse usuário. E falando de tamanho de base, em teoria não existe um tamanho mínimo, mas na prática existe. Por quê? Indo para alguns casos de algumas campanhas que nós já fizemos, né, já houve um anunciante que quis fazer uma campanha para uma base de apenas 5 mil usuários. Tá? Acabou que essa base era muito pequena, acabou que ficava difícil de encontrar esse usuário no universo online e não foi o número ideal, não teve o volume de entrega que o anunciante esperava, a expectativa que ele esperava, né? Então é importante tomar cuidado com bases muito pequenas. Como boas práticas, a gente costuma falar que uma base de 50 mil usuários começa a ser um número interessante para se trabalhar em uma campanha de onboarding. Mas já houve um caso, indo para um exemplo, onde nós trabalhamos uma base de um anunciante que era um banco, e ele tinha aproximadamente 12 milhões de usuários mapeados, e aí sim era realmente um volume que permitia entregar a campanha com uma facilidade enorme. Né? Match rate, né? O que é o match rate? A taxa de usuários identificados. Né? Esse é um outro ponto importante. Nem todos os usuários que estão na sua base necessariamente vão ser encontrados no ambiente online. Às vezes a informação que você tem sobre esse usuário está não atualizada, o e-mail dele pode não estar atualizado ou alguma coisa do tipo, e então só um percentual da sua base vai ser encontrada. Por exemplo, no caso dessa campanha do banco, de 12 milhões de usuários na base, foram encontrados no universo online 8 milhões. Né? Teve uma outra campanha para uma rede de escolas de inglês que nós trabalhamos, que a base era de mais ou menos 130 mil usuários e foram identificados mais ou menos 80 mil usuários. Então sempre vai ter uma perda, tá? Não existe regra para essa perda. Eu já vi a perda ser de apenas 10%, como também já vi casos onde a perda foi de quase 90%, né, de usuários que não foram identificados no ambiente online. Então, esse é mais um motivo pelo qual a gente sempre recomenda uma base maior, uma base grande. Né. Uma terceira questão que pode ser feita com essa base é o lookalike, né, lookalike audience. Minha base é muito pequena, indo para um caso desse tipo. Tá bom, sua base de clientes é pequena, então o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com as DMPs e a DMP identificar usuários similares aos usuários que já são seus clientes, aos usuários que já converteram na sua loja. Né? Aí o lookalike ele é positivo realmente para expandir essa base, para encontrar um público muito maior. Então esse é um modelo que pode ser bem positivo. Bom, e por fim nós vamos falar sobre boas práticas e algumas dicas para as campanhas de onboarding, né? Como utilizar todo o potencial
que essas ferramentas, essas tecnologias nos oferecem, né? Indo para um exemplo prático, conforme eu comentei, nós fizemos uma campanha para uma rede de escolas de inglês, e essa rede de escolas de inglês tinha uma base de cento e poucos mil pessoas que haviam entrado em contato no seu site, preenchido o formulário com interesse em um dos cursos da escola, mas acabaram não concluindo a matrícula, né? Uma base muito quente, usuários bem interessantes para se trabalhar. Como que é possível segmentar esse público? Indo para um exemplo simples, existem usuários que procuram uma escola de inglês buscando educação profissional, educação focada em negócios, formação de inglês para adultos. E, por outro lado, existem usuários que estão procurando uma escola de inglês para os seus filhos, para crianças. É possível segmentar esses usuários, né? É possível fazer uma comunicação diferente para cada um desses dois públicos e, sem dúvida alguma, isso trará um resultado muito superior do que simplesmente utilizar essa base e oferecer uma campanha diretamente para eles, né? Um outro exemplo, nós trabalhamos uma campanha de onboarding para uma universidade. Essa universidade ela tinha uma universidade particular que tinha pessoas que foram aprovadas no vestibular, mas ainda não haviam realizado a matrícula, né? Então, é um público muito quente também para a universidade, conseguir converter aprovados no vestibular em realmente alunos que façam a matrícula na faculdade, e é possível também segmentar por curso, né? Então, isso é muito legal, é possível, né? Nós fizemos algumas peças, por exemplo, parabéns, você foi aprovado no vestibular, você tem que realizar a sua matrícula até o dia tal. E naquela oportunidade não se criou peças específicas para o curso, mas também seria possível a peça falar do curso, né? Parabéns futuro advogado, parabéns futuro engenheiro, fazer qualquer tipo de brincadeira desse tipo, né? Isso potencializa a campanha de onboarding. E indo mais adiante, né, qualquer informação adicional que se tenha sobre o usuário permite segmentar esse público e melhorar ainda mais a entrega da mídia, né? Não existe limite para a quantidade de segmentações que a empresa deseja fazer para esse público. Ou seja, quanto mais informações tiver, melhor, porque tudo isso pode ser trabalhado. Todos os usuários podem ser agrupados. Outra questão muito interessante é a recência, né? Há quanto tempo esse usuário se relaciona com a minha empresa? Voltando, por exemplo, da escola de inglês. O usuário que preencheu um formulário interessado num curso de inglês e realizou essa ação de preencher o usuário na semana passada, está muito mais quente do que o usuário que realizou essa ação 6 meses atrás, né? Então, informações como essas também nos ajudam a segmentar a campanha. E o que nós vamos fazer na prática? Obviamente que nós vamos dar um enfoque muito maior para entregar prioritariamente a mídia para os usuários que fizeram a ação com uma recência menor, né? Ou seja, há poucos dias, do que os usuários que procuraram a empresa há bem mais tempo. Então é possível, através da mídia programática, como eu digo, né, agressivar a entrega para um público e deixar um pouco mais leve para outro, né? Reduzir a frequência de impressões para usuários que não estão tão próximos de converter, aumentar a frequência para usuários que estão mais avançados no processo de compra, né? Até indo já para o próximo tema, né? Se um usuário, vamos supor, uma rede de concessionárias, ela tem um usuário que preencheu um formulário no site pedindo mais informações sobre um automóvel. Ele está num estágio no processo de compra. Já um usuário que realizou um test drive, ele está num estágio muito mais avançado. Então, também é possível fazer uma ação
diferenciada para esse usuário, né? Fazer essas clusterizações. Outro exemplo, indo um pouco mais além, mas também dependendo da forma como a empresa trabalha a sua base, se for uma base muito grande, é possível que essa base seja atualizada diariamente, através de um processo de API, fazer com que todos os dias a gente retroalimente a base e obtenha mais informações sobre os usuários e clusterize ainda melhor a compra de mídia. Bom, então, basicamente, esse era o nosso tema de hoje. Espero que eu tenha sido claro. De toda forma, sabemos que o tema não é simples e a nossa equipe está totalmente à disposição para responder às suas dúvidas. Fiquem à vontade para entrar em contato com a Publia através do nosso site, publia.com. Nós vamos direcionar para o contato comercial da tua cidade. Praticamente as principais capitais do Brasil já possuem equipe da Publia que podem te visitar, passar mais detalhes sobre o onboarding de dados. Também a equipe na nossa matriz também pode passar mais detalhes sobre o onboarding de dados, ou qualquer outro assunto relacionado à mídia programática. E eu agradeço a audiência de todos vocês, espero que tenha sido positivo. Muito obrigado.